E eu quero ler o texto que está no meu coração, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Enquanto os irmãos procuram, reverencio Sua Excelência, deputado federal, Jaziel, sua muito digna esposa, deputada estadual, doutora Silvana. Muito bom estar convosco. Romanos, capítulo 5, versículos 18 a 21. Eu estou usando a tradução da King James, 1611. Está escrito, versículo 18: portanto, assim como pela transgressão de um veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também pela justiça de um veio o dom gratuito sobre todos os homens, para a justiça da vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Além disso, veio a lei para que a transgressão abundasse, mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Amém? Queridos, quero tomar por base esse texto para trazer uma mensagem cristocêntrica acerca de Adão, Cristo e a igreja. Para isso, eu quero citar o que Paulo faz menção de ratificar a esta igreja sobre a natureza, o pecado e a graça. Quando a igreja de Roma nasce, ela nasce por meio de alguns forasteiros judeus. Atos 2:10. No Pentecoste havia varões de várias regiões religiosos debaixo do céu. E com o advento do Pentecoste, alguns se converteram. E quando vieram para Roma, já vieram convertidos. Então, sendo eles convertidos, mas judeus, religiosos, prosélitos, que é o estrangeiro convertido ao judaísmo, e judeus, eles não impactam a região, porque a forma de culto que eles cultuavam era judaica, mesmo convertidos. Então, a elite romana, que é a centro do poder político imperial, não chama muito a atenção. Mas o interessante é que enquanto a luxúria e a grandiosidade de Roma não leva em conta o Evangelho, há uma classe sofrida, ignorante, vil, desprezível, chamada escravos, tendo em vista que toda a região greco-romana, desde a Europa à Ásia, 30 a 40% da população era escrava, por dívida, por nascimento e por outras questões. Então, estes tinham por obrigação adorar, queimar incenso ao imperador romano. Quando eles ouvem o Evangelho, eles quebram isso. E agora Cristo é o Senhor deles. Não é mais Securion, César é o Senhor, agora é Cristo. Então, esta classe escravizada vai impactar o império, porque agora eles tinham como Senhor não o imperador, mas a Cristo. Então observe que isso vai impactar o império por volta dos anos 49 depois de Cristo. Atos 18:2 diz que por conta deste impacto da igreja, o destaque dos escravos, o imperador Cláudio determina que todos os judeus que protagonizaram este evangelho em Roma deixassem Roma. É um decreto imperial. Então, quando esse decreto veio, ele imaginava que estes escravos sem cultura, sem filosofia, iam desistir. Mas os judeus saem e a fé aumenta. Então, estes escravos portam uma fé tamanha que por volta dos anos 57 depois de Cristo, eles vão sofrer um nível crucial de perseguição, porque agora é governamental, por meio de Nero.
Então esta perseguição é tão forte que eles não resistem, ou quase não resistem, melhor dizendo. É quando o apóstolo aos gentios chamado Paulo, que já tinha evangelizado a região da Grécia, que já tinha evangelizado a região da Galácia e Ásia Menor, então ele vai escrever esta carta aos romanos, motivando-os a superioridade da igreja e o que Deus fez para esses escravos entrar, que representam os gentios. Então observe que a carta não é para judeu, é para gentios e, sobretudo, escravos. Então Paulo vai usufruir do contexto histórico, bíblico, e ele vai trazer o contexto natural, o pecado e a graça para motivar a igreja, que nada pode pará-la. Então é neste contexto que eu quero meditar convosco esta palavra, que é Bíblia, eu só conheço Bíblia mesmo. Quando nós lemos a história da raça humana, você vai analisar que nós somos criados sobrenaturais. Nós não dependemos da natureza para ser criado. A natureza já existia. Ela é que rege tudo. Mas quando Deus resolve, foi dito aqui, criar o ser humano como seu amigo, filho, veja que a natureza, no contexto natural, ela vai precisar de argumento patológico. Por exemplo, se isso aqui for natural, é a natureza que vai produzir. O ser humano, por mais inteligente que seja, ele não dá vida a uma folha dessa. Parece, mas não tem vida, é artificial. Mas é a obra da natureza, é natural. Então, quando Deus vai nos fazer, o ser humano, Ele vai fazer acima da natureza. Gênesis 1:26 disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É Deus que diz. Então, quando nós analisamos o discurso de Eliú em Jó 33:4, ele diz que quando Deus resolveu isso, não dependeu da natureza, mas o Espírito Santo desceu, nos deu forma, e o Todo-Poderoso direto soprou nas nossas narinas e nos tornou alma vivente. Como nós fomos criados sobrenaturais, então Ele vai nos colocar acima da natureza. Nas vossas mãos eu entrego os peixes do mar, as aves do céu, o animal, tudo que se move sobre a terra, tudo que a natureza comanda, vocês estão acima. Porque para entender Deus tem que ser sobrenatural. Então observe que quando Ele cria, então Ele vai desenvolver um relacionamento. Veja que o homem é tão sobrenatural que de todos os seres, a espécie, nenhuma entende e tem diálogo cara a cara, audível com Deus. Relacionamento com direito de ouvir e falar. Só o homem, por ele ser sobrenatural. Então, quando Deus cria este ser sobrenatural, agora vai criar um lugar de relacionamento geográfico, homem e Deus, Deus e o homem. E todos os dias, na virada do dia, havia diálogo comportamental. Ele não dependeu de útero para criar a gente. Então, no capítulo 2, vem o quê? A mulher. Veja que a própria mulher não precisou, ela foi criada sobrenatural, da costela, é sobrenatural, a natureza não intervém. Porque o que é natural é comum, o que é além da natureza é conhecido como sobrenatural, que é milagres. Então, nós somos criados sobrenaturais. Só que no capítulo 3, a natureza vai entrar, e a Bíblia diz que no capítulo 3, o pecado vem. E como o homem aderiu ao pecado, se tornou natural, perdeu o sobrenatural. Por isso que Paulo, quando escreve a primeira carta do Coríntios, capítulo 2, versículo 14, ele diz, ou seja, o homem natural não entende as coisas de Deus. Para ele é loucura, porque é necessário que ela seja discernida espiritualmente. Ele se tornou natural.
E sendo ele natural, o pecado vem. E o pecado vai dominar sobre a natureza humana. O homem se tornou natural. E por ele ser natural, não entender Deus, aí vem o capítulo 3, 23, 24 do Gênesis, e diz que Deus o expulsa da sua presença. Coloca proteção no jardim para ele não voltar. Homem e mulher natural não se relaciona com Deus. Há uma barreira. O pecado fez separação entre Deus e o homem. Agora o homem é natural. E natural não entende Deus, não se relaciona com Deus, e o pecado vai aumentar. Então observe que no capítulo 6 do Gênesis, o pecado degradou a raça humana. A natureza não pôde fazer nada. O homem pecou, o pecado vem e a morte reina. Paulo diz, Romanos 5,14, que a morte reina desde Adão. E quem reina domina. Então, como a morte reinou, então vem a destruição. Quando a destruição vem, aí o homem tem que ser destruído, porque é natural. Mas aí você vai ver que quando Deus assina, aí a graça vem. E Noé achou graça aos olhos de Deus. Aí Deus disse, vou poupá-los. 8 almas. Capítulo 8 ele recomeça. E no capítulo 9 ele vai devolver o poder sobrenatural. E abençoou Deus a Noé e os seus filhos e disse, multiplicai, frutificai, enchei a terra. Aí repete o Gênesis 1:26, nas vossas mãos entrego os peixes do mar, a besta, tudo que se move sobre a terra nas vossas mãos são entregues. Aí você vai observar que há um relacionamento. Você vai observar que há um contexto. Mas aí vem o capítulo 11 e o homem erra, o homem peca. O homem se tornou natural de novo, perdeu o relacionamento. Aí Deus vai recomeçar, porque agora o ser humano não se relaciona mais com Deus, porque expulsos, a Torre de Babel, expulsos, sem relacionamento com Deus, perde a intimidade. Então você vai observar que não vai ter relacionamento entre a geração de Noé e Deus de uma forma íntegra, íntima, no capítulo 11. Séculos se passam sem relacionamentos. Aí Deus vai buscá-los de volta a se aproximar dele. Como? Por meio de um projeto sobrenatural. Veja que Deus vai recomeçar de forma sobrenatural. Como, pastor? Ele vai trazer de volta o sobrenatural. Vai depender da natureza, mas a natureza não pode intervir, porque ela já deu lugar ao pecado e o homem se tornou natural. Aí Deus diz, então eu vou criar um projeto para mim. E vou usar o ser humano. Um projeto que tem intimidade comigo, que eu possa chamar de filho, de meu. Aí Deus vai recomeçar pelo milagre. Por isso que quando Deus vai criar os judeus, vai promover, antes de Abraão, ele já tem escolhido uma mulher, porém com o útero fechado. Porque naturalmente o útero, ele tem o dever de receber, de proteger e de nutrir o feto até o nascimento do bebê. Isso é natural. Mas aí o 11:30 de Gênesis diz que quando Deus resolve recomeçar, ele escolhe um útero de Sarai. E Sara não tinha filho porque o útero era estéril. Então a natureza não pode entrar. Aí no capítulo 12, Deus vai falar com o marido dela e faz a proposta para deixar a Mesopotâmia, para deixar e ir para uma terra que ele ia mostrar, para recomeçar. Então Abraão acredita na proposta de Deus e vai entrar no processo. 10 anos se passam, ele se desespera. Capítulo 15 do Gênesis. Aí ele se precipita. Capítulo 16, vem um projeto natural. Ismael nasce de um útero normal de Agar. Mas a proposta de Deus para a igreja era sobrenatural em Isaac. Então Abraão já tinha uma dificuldade. A mulher era estéril. Patologicamente, não resolve.
Capítulo 18 do Gênesis piora. Por quê? Sara entrou na menopausa. Se já era velha, se o útero era estéril, agora está na menopausa. Patologicamente, mesmo com um milagre, não dá mais tempo. Não tem como o útero nutrir, receber e proteger. Então Deus vai fazer o quê? Deus vai trabalhar. Quando a Bíblia diz que Abraão perdeu a força de produzir, ficou velho, quando ele não tinha mais força para produzir, aí vem o anjo e diz: daqui a 9 meses, Sara, tua mulher, vai ter um filho. Só para eles não dizer que o projeto é natural. O filho é meu, eu vou fazer milagre. O útero dela é estéril. Capítulo 21 do Gênesis. Visitou o Senhor a Sara como tinha dito. Abriu o útero de Sara. A natureza disse: agora deixa comigo. Entrou e Isaac nasce. Nasce a igreja. Veja que ela vem de um útero sobrenatural. Então quando ele vem, aí Abraão se anima. Aí Abraão vai dizer: eu estou ficando velho, Eliezer, vem cá, eu preciso arrumar uma esposa para o meu filho Isaac, que é o projeto de igreja. Faz um juramento. Aí Eliezer diz: Senhor, esse negócio está difícil, por quê? Olha, e eu vou saber quem é? O Senhor, meu Deus, te dirá quem? Ele vai escolher a filha para o meu filho, a mulher para o meu filho. E se ela não aceitar, você está fora do compromisso, não tem como. Aí vai Eliezer para Padã Arã, nas terras da família de Abraão. E ele faz um voto: Senhor, eu vou com camelos. Quando eu chegar lá, a primeira moça que vier ao meu encontro e me der água para beber e dar água aos meus camelos, eu sei que é essa. Aí a Bíblia diz que quando ele chega, quem é que desponta? Rebeca. Aí Rebeca diz: o senhor está com sede? Eu vou dar água ao senhor e vou dar água aos seus camelos. Ele: ai meu Deus, é essa? Traz para Isaac. Isaac casa. A igreja precisa crescer. Aí Isaac casa, 1 ano, pensando eu, 2 anos, 3 anos, nada. Aí ele vai orar, Gênesis 25, 21. Ele ora porque Rebeca não tinha filho. E qual era o problema? O útero era fechado, era estéril. O projeto continua sobrenatural. Aí quando ele ora, a natureza diz: Senhor, o útero ele era fechado. Aí Deus disse: mas a promessa é minha, deixa que eu abro, você entra. Deus abriu e Rebeca concebeu. E vem Isaú e Jacó. Aí Deus diz: eu escolho Jacó. Quando ele escolhe Jacó, Jacó vai se desenvolver naturalmente. Quando Jacó se desenvolve, vai para o Egito. 430 anos aproximadamente se passa. Aí vem o Êxodo, capítulo 4, 22. Aí Deus diz: Moisés, o 3 e 8, vai a Faraó e diga que deixe o meu filho ir. Israel é meu filho, o meu primogênito, e vai ter que me adorar. Aí nasce um projeto de adoração. Aí Deus tira eles do Egito para botar aonde prometeu a Abraão, Isaac e Jacó, a terra prometida. Quando eles estão lá, aí agora tem acesso. Agora eles têm direito de filhos. Agora eles têm direito, o único povo de cidadão de Deus sobrenaturais. Só para você ter uma ideia, eu acabei, ontem cheguei, eu estava pregando no Congresso dos Estados Unidos. Ou seja, sexta-feira já estou em Portugal. Volto, na outra sexta já estou na Bélgica. Então eu todo mês passo em 5, 6 imigração. E por mais que eu já fui mais de 100 vezes nos Estados Unidos, todas as vezes você tem que enfrentar a fila e tem que dar o passaporte, porque você é forasteiro, você é de fora, não tem o direito que o filho tem. Você vai fazer o que no meu país? Tem que explicar. Tem dinheiro, tem comida e não é garantia de você entrar. Vou lhe deixar só 6 meses na América e 3 na Europa. Se passar é criminoso. É crime. Tá certo, senhor. Mas quando eu volto para o Brasil, eu sou filho. Eu tenho direito. Se eu quiser morar amanhã aqui em Fortaleza, eu moro e eu sou filho. Quando eu entrego o passaporte, aí a moça dá um riso: bem-vindo de volta à sua casa. Aí no contexto que Paulo vai estimular a igreja, vai dizer isso. Ele diz que agora só os judeus vai ter esse direito e nós não. Porque até aqui os judeus entram no contexto sobrenatural por meio do útero de Sarai.
Então agora Deus vai tratar com eles. Observem que no capítulo 24 do Êxodo vai começar um relacionamento com aliança de sangue, com intimidade. Aí Moisés sobe o monte, a nuvem cobre. Aí Deus diz: eu vou dar algo para guiar o meu povo, que era a lei em tábua de pedra. E vai começar o relacionamento. Só que o relacionamento quebrado, porque a natureza fracassa e o pecado vem e torna Israel natural. E como Israel é natural, não vai ter relacionamento com Deus. Aí os filisteus vêm e tomam o melhor de Deus, que é a arca. Aí quando os filhos de Eli não atentou, e Israel se tornou natural, e natural não entende Deus, aí Deus disse: natureza, eu não vou parar. O que é que o Senhor quer fazer? Eu vou continuar. Aí vem 1 Samuel, capítulo 1. Havia, no meio dessa crise, um homem na região montanhosa de Efraim, chamado Eucana. Esse tinha duas mulheres. Uma se chamava Penina e ela tinha filho. O útero era normal. E a outra, Ana, era estéril e não tem filho. A natureza disse: eu uso Penina. Deus disse: não, o projeto é meu, eu vou pegar o útero fechado. Ele abre o útero de Ana e aparece Samuel. Quando os filisteus acharam que ia vencer, aí Samuel, veja o que Deus faz. Sem arca, sem apoio. Todo mundo dizia que não tinha mais jeito, mas tinha um original do projeto sobrenatural. Quando os filisteus pensou que ia acabar com a história da igreja, aí Samuel ora a Deus, oferece um sacrifício, e Deus desce do céu, e os filisteus saem da história, e ele grita: até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor. É sobrenatural. Deus não precisa de multidões, gente, para continuar o projeto. Simplesmente, Deus não depende de seguidor, de quem é famoso, de quem anda aí na ponta do pé. Deus só precisa de um crente original, de um crente verdadeiro, do projeto original, para fazer a diferença. Por meio daí vem Davi. Aí Deus se compromete com Davi. Aí vem Salomão. Salomão se torna natural e perde o relacionamento. Olha o que esse caba fez, gente. 1 Samuel capítulo 7, 2 Samuel capítulo 7, versículo 12, disse Deus a Davi: olha, Davi, quando tu morrer, tu dormir com teu pai, eu vou usar alguém da tua geração, e o meu amor não vai sair nunca dele. Aí Salomão vem, constrói um relacionamento com Deus íntimo, na inauguração do templo. Mas aí o pecado vem e a natureza torna Salomão e os judeus naturais. Sendo natural, vai perder a intimidade. Aí o pecado diz: eu mando. Aí Paulo continua dizendo: o pecado veio e a morte reina desde Adão até Moisés, desde a inocência até a lei. Ele está explicando em Romanos 11, capítulo 5. Então agora o pecado abundou, cresceu, é quem manda. E o pecado é a força da morte. Então Israel vai perder o relacionamento. Se tornou natural, vem o cativeiro. Com o cativeiro, aí é filho. E filho, por pior que seja, é sempre filho. Não é verdade? Qual é o pai que pior que o filho seja, ele não deixa de dizer que é filho? Ele não tem juízo. Aí Deus, Osés capítulo 11, vai lamentar e diz: quando Israel era pequeno, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Mas quanto mais eu chamava ele, ele ia da minha face. Eu ensinei esse danado a andar, disse Deus. Era eu que o curava e eles se esqueceram disso. Mas é filho. Castigo, cativeiro. Longe do pai. Fora da casa. Sem relacionamento, 70 anos. Mas é filho. Os vizinhos diziam: esse aí é bastardo, tem pai, mas não, nunca mais vai voltar. 70 anos depois, aí papai rompe a fronteira e vai na Babilônia. Vamos para casa. Vamos para casa.
Mas não, vamos embora. Foi tão impactante que os vizinhos tiveram que engolir o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte e nos trouxe de volta do cativeiro, parecia um sonho. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de um canto novo. Então os vizinhos tiveram que engolir e dizer: grandes coisas fez o Senhor a este. Grande é Deus. Recomecem. Você já pensou o que Deus faz? Vamos traduzir para os nossos tempos. Um exemplo. O meu filho, ele é caminhoneiro. Falei muito com ele hoje. É filho do Genival Bento. Quer ou que não? Não é? É o Genival Bento? É um servo de Deus. Aí ele diz: pai, eu chego em posto. Hoje um cara de Portugal disse: rapaz, tu é filho do homem, me intercede. Por quê? Ele diz: pai, quando o povo, eu digo que sou seu filho, ninguém acredita. Ué, por quê, filho? Eu sou preto, tenho muita vantagem, não. Mas não sei, pai, o negócio muda. Eu digo: ele é meu pai, olha o nome dele na minha identidade. Disse que é tratado de outro jeito. Então, quando um filho é amado, por mais trabalho que ele dê, mas eu já ajudei tanto esse menino, ele só dá trabalho. Aí Deus diz: eu já fiz de tudo. Se eu dei a vocês, não foi suficiente, recomece, que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Eu vou dar muito mais a vocês. Recomeçaram, mas não tiveram como reatar. A natureza e o pecado dominavam. Natureza natural não tem relacionamento com Deus. Sem relacionamento, o pecado reina. E a morte reina e o pecado manda. Aí Deus diz: vou me calar, vou dar uma lição e vou deixar eles se virarem. 400 anos. 4 séculos, sem papai falar com filhos, só olhando e esperando, mas é pai. Diga para quem está ao seu lado: ele nunca desiste de você, filho. 4 séculos. Mateus 1,17 diz que Deus investiu em 42 gerações. De Abraão a Davi, 14. De Davi, o cativeiro, 14. Agora mais 14 no período do silêncio. Aí quando todos pensavam que Deus tinha abandonado a oliveira verdadeira, que é Israel, Jeremias 11,16. 11,16. Eu te chamou o Senhor de oliveira verde por conta dos teus deliciosos frutos. 400 anos de silêncio. Aí papai diz: vou recomeçar. Vou tentar de novo. Vou trazer meus filhos para mim. Aí chama a natureza. A natureza diz: sim, Senhor, vou trazer meus filhos para mim. Já enviei profeta, mensageiro, fiz de tudo, e eles mataram, apedrejaram. Aí a natureza disse: Senhor, o que é que o Senhor quer fazer? Eu vou mandar o melhor que eu tenho. Eles não ouviram os profetas, eu vou mandar o meu único filho, talvez eles escutem. Aí vem João, capítulo 1, versículo 11. Ele veio para o céu, mas os céus... Quando você tem uma árvore na natureza, que é o fruto, que é a oliveira, Israel, quando ela vai morrer, aí no pezinho dela vai nascer um broto, um rebento, para dar continuidade à espécie. Mas se o rebento nascer e for rejeitado pela árvore, o rebento morre. Aí como Jesus veio para Israel e ele foi rejeitado, vai morrer. Aí o que é que a natureza... Mas Senhor, o Senhor vai mandar seu filho? Vou. O Senhor vai... Como é? Ele vai ter que entrar pelo sobrenatural. Pela natureza ele não é meu filho, vai ser sobrenatural. O que é que o Senhor vai fazer? Eu vou escolher um útero. Aí a natureza diz: vai ser em Jerusalém? Não. Já é? Pronto? Não. Então faça o milagre, eu só entro se eu fizer o milagre. Aí Deus diz: Gabriel, vem cá. Vai lá no interior, lá na Galileia.
Quer que o senhor procure um útero virgem lá? Já escolhi. Salve, salve, agraciada, o Senhor é contigo. Não tenha medo, Maria, se achou graça diante de Deus. E eis que no teu ventre conceberás e darás à luz um filho. E este será chamado Filho do Altíssimo. Ele será grande e Deus entregará a ele o trono do seu pai Davi. E o seu reino não vai ter fim. Ele reinará para sempre na casa de Jacó. Aí Maria no versículo 34 diz: mas como vai acontecer? Eu sou virgem, nunca tive relação com homem. Aí Gabriel diz: isso não é problema seu, é sobrenatural. O Espírito virá sobre o teu ventre e você vai conceber. É algo sobrenatural. Ele nasce, a oliveira rejeita, aí o renovo vai morrer. Quando o renovo vai morrer, o pecado e a natureza, o pecado manda e a natureza não pode fazer nada. Aí a natureza diz: Senhor, o rebento vai morrer. Aí Deus diz: mas eu não posso parar. O que é que o Senhor quer fazer? Eu vou pegar o zambujeiro. Romanos 11 e 24. Mas os zambujeiros são gentios, não produz, não vai dar certo, vai precisar de útero. Deus disse: não, agora eu não vou contar com útero não, ele tem que entrar para o sobrenatural. E o que é que o Senhor vai fazer? Eu vou cortar do natural o zambujeiro e enxertar na oliveira verdadeira, e ele vai fazer parte da raiz e da seiva. Aí a natureza diz: Senhor, aí dá para mim não. Eu só entro se tiver útero. Aí já é demais. A natureza caiu fora. Por isso que Paulo, Romanos 11, 24, vocês foram cortados do natural zambujeiro e contra a natureza. Ele está explicando. A natureza não queria vocês. Aí quando a natureza cai fora, aí Deus vai para a graça. Desgraça, o que é que a gente faz? O pecado abundou. A natureza caiu fora. Aí a graça diz: Senhor, já que não tem útero, o Senhor tem que comprá-los. Eles são escravos do pecado. Romanos 6, 17 e 18. E o pecado não vai liberar eles não. Dando ouvido ao sermão, aí Deus diz: pastor Sóstenes, vai ao pecado e procura o preço para a gente entrar. Aí a graça diz: pecado, o soberano quer comprar os escravos, quer tomá-lo de volta. Qual é o preço? Aí o pecado dá uma risada. Por isso que Paulo deles, ele abundava, ele crescia, ele mandava. Aí ele dá uma risada e diz: ah, filho, já tentaram, mas nem é uma moeda, nem prata, nem ouro pago dou não. Já tentaram. É por isso que você vai ver que já tentaram desde a queda. Por isso que Paulo está falando de Adão a Cristo. Por quê? Paulo diz que o pecado entrou pelo um homem, Adão. E Adão não conseguiu reaver. Mas Adão gerou Sete. Sete não conseguiu reaver. O pecado abunda. Enos vem. Enos começa a cultuar. Mas o pecado domina ele. E o preço não é pago. Já tentaram. Aí Enos gera Cainã, não conseguiu. Cainã, Malalael. Malalael é Jared. Jared é Enoque. Aí Enoque disse: Senhor, eu vou andar contigo. Vou pecar não. Aí Deus disse: gostei. Eu vou te tirar vivo daí, para mostrar à tua geração que quem anda comigo, o pecado não tem poder. Aí arrebatou Enoque, ele gerou Metusalém. Metusalém viveu 960 e poucos anos, mas não venceu, não pagou o preço. Mas gerou a Lameque, Lameque gerou a Noé, Noé gerou Sem, Caim e Jafé, e não conseguiram. A graça salvou 8 almas. Depois do dilúvio, aí Deus diz: vou tentar com Sem. Aí semitas, o Sem pega, mas não pagou. Sem gerar Arfajade, Arfajade é Elar, Elar é Eber, Eber Real, Real é Peleg, Peleg é Serug, Serug é Naor, Naor Terá, e Terá Abraão. Aí Deus diz:
agora é o meu amigo. Mas ele não conseguiu. Mas Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gera Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gade, Assé, Naftali, Dan, José e a Benjamim, e não conseguiram pagar. Aí Deus pega Judá, diz: você vai conseguir. Judá não conseguiu, gerou Perez, Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão a Boaz, Boaz a Obed, Obed a Jessé, Jessé a Davi. Aí Deus grita: achei, achei, esse vai cumprir o meu desejo, esse vai pagar. Mas o pecado não deixou, Davi não conseguiu, mas ele gerou Salomão, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jorão, e ele vem Uzia, Jotão, Acais, Ezequias, Manassés, Amon, Josia, Jeconia. O pecado arrebenta, reina desde Adão até aqui, o cativeiro. Aí Mateus vem dizendo que agora ninguém conseguiu pagar, porque não é prata nem ouro, o preço é muito mais. Aí vem, aí depois do cativeiro, Mateus diz: depois do cativeiro, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel a Abiúde, Abiúde Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor a Zadok, a Zadok a Aquim, Aquim Eliúde, Eliúde Eliasar, Eliasar a Matã, Matã a Jacó, que foi marido de Maria. Qual é o preço? Já tentaram, mas não pagaram, não. Qual é o preço? Sangue puro de um descendente original. Aí a graça diz: Senhor, não é prata nem ouro, tem que ser o sangue de um verdadeiro herdeiro de Abraão. Mateus 1:1, genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Quem é? Aí João diz que Deus disse: graça, diga o pecado que eu aceito a proposta. Aí João diz que Deus nos amou de uma tal maneira que deu o seu único filho, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenha a vida eterna. Diga o pecado que eu aceito a proposta. Ele abre mão do próprio filho. Diga para quem está falando: você está vendo como você é importante? Ele abriu mão do próprio filho para resgatar a gente. Por isso que Paulo está estimulando a igreja que nada pode com a igreja, porque ela nasce sobrenatural. É em Cristo que a igreja vai nascer. E a natureza não podia gerar Cristo, foi milagre, está acima da natureza. Aí ele entrega o filho à morte. Ele suporta a cruz. Ele suporta o abandonado filho gritar: Deus meu, por que me deixaste só? Era o preço. Era o preço. Quando o inferno pensou que ele ia desistir, no alto da cruz ele grita: Pai, está consumado. A palavra consumado no original é tetelestai. Na época era um termo monetário de compra e venda. Ou seja, se eu devesse ao deputado Jaziel, então eu me tornava escravo dele por dívida. Foi o que Adão fez com a gente. Aí ele vai no cartório, pega uma ordem jurídica e chega nesta ordem com a autoridade jurídica, escreve devedor e coloca na minha porta tudo que é meu e os meus filhos. Minha mulher é escravo dele. Era o que o pecado fez com a gente. Ele abundou, ele cresceu e tomou conta de mim, disse Paulo dos gentios. Só que quando o pastor João olhou para mim, dizia: Bento, tu não presta, tem o beiço virado, tem o cabelo ruim, é preto, mas eu gostei de ti, cara. Eu vou pagar a tua dívida, eu vou dar o melhor que eu tenho para te libertar e tu ser meu. Qual é a diferença de ser escravo do pecado e de Cristo? É porque o escravo do pecado é submisso a ele, mas o jugo de Cristo é suave e o seu fardo é leve. Vou comprar. Aí quando ele comprava, ele ia no cartório, registrava: eu paguei a dívida do Genival. Aí juridicamente ele pegava uma nova ordem e ia na minha casa, riscava, tirava de mim a dívida e colocava nova, tetelestai. Quem passava tinha que engolir. Está livre, agora tem dono, agora está livre. É por isso que quando ele escreve aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14, ele diz que havendo ele riscado a promissória,
vitória que era contra nós, nas suas ordens, atirou do meio de nós e cravou na cruz. Agora são meus, agora está pago. Não deve mais nada. Você não está aqui. Você acha que o diabo ia achar bonito esse grupo de mulher tão lindo cantando? A gente aqui tudo engravatado, a igreja aqui. Pensa que isso não incomoda o inferno? Incomoda, mas ele não pode fazer mais nada, porque você já não é mais escravo dele. Você agora é filho de Deus. Agora você está livre, e na tua testa está escrito Tetelestai. Olha para quem está ao teu lado e diga: Tetelestai. É livre, é livre, é livre, é livre. Eu estou na convenção. Deixa eu me segurar, pastor. É porque tem doutor que me liga: Bento, tu hoje prega nos maiores congressos, viaja 3 vezes para fora do país, e a gente vê teu vídeo, Bento. Tu não é mais cortador de cana não da roça, tu é doutor, tu é escritor, tu é o cara, e tu ainda roda no pé só, tu ainda fala línguas estranhas. Eu digo: eu sei de onde eu vim, quem eu era, e eu ainda vou pular mais, vou correr mais, porque agora eu tenho liberdade nele. Eu sou livre, eu tenho direito do espiritual. Quem é livre, quem é livre, quem é livre, quem é livre, quem vai adorar? Aí Pedro diz: saiba que não foi com coisas corruptíveis que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver conforme a tradição dos vossos pais, mas foi o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado. Diga: você custou caro. Vai ficar calado? Deixa eu ouvir o barulho de quem custou caro. Aí Paulo, escrevendo aos Coríntios gentios, capítulo 6, 19 e 20, ele diz: não sabeis vós que o vosso corpo, veja que é sobrenatural, porque a ressurreição de Cristo é sobrenatural. É a primícia, a natureza nunca viu aquilo, por isso que ele é a primícia. Nem o buraco que o prego fez inflamou. Ele foi resgatado da morte sobrenatural. Foi a natureza não. Deus cortou a corda da morte e disse: aqui você não tem vez. E quando ele ressuscitou, aí Paulo, escrevendo ao capítulo 2 de Efésios, ele diz: ele vivificou vocês com ele, estando vós ainda mortos nos vossos pecados e nas vossas misérias, mas Deus, que é finito em misericórdia e amor, vos amou em Cristo Jesus. Pela graça sois salvo, e isto não vem de vós, é um presente que Deus deu pela graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Não sabeis vós, olha o que ele diz aos Coríntios, que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, que habita em vocês. Lembra que eu disse que Adão era sobrenatural, porque o Espírito habitava nele. Quando ele perdeu, ficou natural. Agora a igreja nasce sobrenatural. Ninguém pode parar. Ei, irmãos, com respeito a vós, olha para esse crente que está ao teu lado e diga: eu já entrei como milagre. Você pensa que eu vou parar? Eu sou sobrenatural. Eu nasci na ressurreição de Cristo no 3º dia. Eu venci as cordas da morte. Aí ele diz: vocês custaram alto preço. Glorificai a Ele no vosso corpo, na vossa alma e no vosso espírito. Ei, ei, ei. Ele foi e vai nos dar o direito. Os judeus ficaram com raiva. Romanos 11, 28. Quanto ao evangelho,
os judeus se tornaram inimigos por causa de nós. Eu acho lindo isso. Estou nem aí, eu estou dentro. Fui cortado do natureza mulher e contra a própria natureza fui enxertado para fazer parte dos privilégios. Quais são os privilégios? De filhos, não mais de escravo. Por quê? Em Roma, o relacionamento do escravo com o senhor era por medo, por ordem. Pode ser vendido, mora na casa, mas não é da família, não tem direito de entrar nos quartos, não pode comer na mesa, é escravo, não tem direito à herança. Era gente. Efésios 2:11-12. Naquele tempo a gente estava afastado das alianças, da família, dos judeus, distante, no mundo, sem paz, sem Deus e sem Cristo. Versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, já pelo seu sangue, chegaram perto. Aí agora, chegando perto, por exemplo, o meu filho tem liberdade na minha casa. Passa meses viajando. Quando chega, deita na minha cama, abre a geladeira, todo aquele que quiser, come o que quiser. É filho, tem acesso total. O escravo nem na sala entra. É o que Paulo está dizendo. Vocês agora não são mais escravos, gente. Para os filhos que se tornaram natural, Deus colocou um véu, os judeus. Mas vocês já nasceram sobrenatural. Pode olhar que é tão que o limite sai. É Deus que rasga o véu, não é o homem. 20 metros, 10 centímetros de espessura, 300 sacerdotes para movimentar. Quando nós entramos, aí Deus disse para esse: eu não vou dar limite. De cima para baixo, está aberto. Olha para quem está ao teu lado, vai entrar? Não tem mais véu não. Deixa eu ver o barulho da tua língua estranha. Deixa eu ver o teu glória a Deus. Aí Paulo vai estimular a igreja contra não desistir. Vocês não sabem o que foi pago por vocês. Por isso que Romanos capítulo 8, versículo 12 por diante, ele diz que não vai tratar mais os gentios como escravos, que ele estava entendendo. Ele vai trazer para o espiritual. Vocês saibam que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos. Se nós somos filhos, somos herdeiros. Isso é muito forte na hora de Paulo, no tempo dele. O poder jurídico da adoção em Roma era muito forte. Se eu era um escravo, o Senhor me adotou, o romano dava autonomia. O Senhor vai dar direito total a ele. Eu vou ter direito à herança, vou ter direito de filho, vou fazer parte da família, vou receber um novo nome, e eu vou entrar de cara em tudo que o Senhor tem. Aí ele diz: agora vocês são herdeiros de Deus, verdadeiramente herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque eu tenho certo para mim que as aflições que vocês estão sofrendo não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quem está esperando esta glória? Quem está esperando esta glória? Veja que tentaram de tudo para parar a igreja, não consegue. A religião judaica bateu pesado, mata, prende, mas a igreja continua. Primeiro século, bateram pesado com a religiosidade, não conseguiram. Joga para o Império Romano, o Império bateu pesado, não parou. Joga no Coliseu, o Coliseu bateu pesado, não parou. A maltrapilha, maltrata, catacumba de Roma, não parou. A peste perniciosa, não parou. A gripe, aquela febre espanhola, as pragas, não parou a igreja. O liberalismo teológico com Lindolfo Button, não parou a igreja. A pandemia me dizia: ei, pretinho, quero ver agora. A igreja fechou, acabou, vai pregar mais não. Pensava ele que nós somos naturais, enquanto eles eram naturais e vivia sem entender Deus. Mesmo na pandemia, tinha mulher cozinhando feijão, falando línguas estranhas, tinha pastor no quarto dando glória a Deus. E para vergonha dele, olha nós aqui, olha a igreja aqui, olha a igreja aqui, olha a igreja sobrenatural.
Aí agora vai completar. Pode olhar, desde a perda de Adão até aqui, você vai ver lá sobre. O Espírito vem sobre, não desce. Mas a partir de agora, ele diz: Pai, já foi pago. Derrama o teu Espírito que Adão perdeu. Revestir, prefixo re, é algo que ficou nu e vai ser revestido. Mas eu não quero mais ele só sobre, Pai, eu quero dentro dele. Olha para quem está ao teu lado e diga: não tem mais impedimento. Só depende de você querer sair cheio. Aí Lucas disse: estavam eles reunidos no mesmo lugar, de repente desce do céu o barulho como de um vento impetuoso e veemente, e o Espírito vem sobre eles, mas não para aí. Aí ele diz: e todos foram cheios, ele entrou, ele faz, ele domina do Espírito Santo de Deus. Todos foram cheios. Aí ele volta a dizer: aonde abundou o pecado, superabundou a graça fez o que a natureza não pôde fazer. A graça botou o pecado debaixo dos pés. Aí o neguinho que nem para nada prestava, hoje no meio de tanto branco tem um preto pregando: só a graça faz isso, só a graça faz isso, pastor João. Ei, você não era nada, mas agora é. Olha para quem está ao teu lado e diga: eu sou filho. É por isso que quando você lê João capítulo 1, versículo 11 ao 13, veja que João é taxativo. Ele veio para o céu, mas os céus não receberam. Mas a todos, não é só os judeus, mas a todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem filho de Deus. O versículo 13 é sobrenatural, porque João diz: nasceram não da vontade da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade do homem, foi de Deus. A tua identidade está registrada filho de Deus. Então aproveita para desfrutar do que tu tem direito. Este é um dos mal das nossas igrejas, entre aspas, não saber o direito que tem. Se o pregador chega oferecendo chave de casa, chave de carro, dinheiro na conta, mas quando o pregador fala na cruz, diz: olha, tudo isso já está no pacote. Só aproveitar. Fique de pé, por favor. Só aproveitar. Agora só para chatear o inferno. Com todo respeito, pastor, me ajuda aqui, companheiro, com ele a intimidade, pastor. Está perto de um crente do mesmo sexo, olha para ele aí, no olho. Se for do mesmo sexo ou então, olhou no olho como eu estou com meu amigo pastor Sóstenes, olhando para ele, diga: ô ex-escravo, agora filho, como é que tu vai sair daqui? Vou sair nadando, tomando posse dos meus direitos legais. Diga a ele: me faz um favor, se tu encontrar algum besta por aí que pensou que eu ia desistir e que eu estava frio, dá um recado a ele: vai ter que me engolir. Eu vou sair com direito de filho. Abraça ele, incendeia ele, vai. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou. E eu não sou mais. Eu sou de Deus. Abre o mar para eu passar por Adore. Ninguém pode parar você. Você já entrou pelo sobrenatural. A natureza não te queria, a natureza te jogou fora, o pecado não queria abrir mão, mas a graça resolveu. E é pela graça, é pela graça. Filho de Deus.